Acabo de chegar de São Paulo, onde participei da abertura do Fórum de Parceria do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. Primeiro, eu fiquei muito contente da escolha do Brasil para sediar esse encontro, com mais de 400 pessoas, entre elas 30 parlamentares de vários países, tinham 134 países representados, e feliz também de ter sido sediado na minha cidade, a cidade de São Paulo. O Fórum, ele tem um trabalho nos últimos anos extraordinário, a maior entidade de combate a essas três doenças, que são realmente as doenças que devastam o mundo em desenvolvimento, os países mais pobres. Para ter uma ideia do papel do Fórum Global, nos últimos 12 meses, mais de 400 mil pessoas, só no último ano, vivendo com HIV, começaram a receber o tratamento antiviral, retroviral, por meio da assistência do Fundo Global. Esse aumento significativo trouxe para 3.200.000 o número total de pessoas que agora recebem tratamento contra a AIDS por meio do Fundo Global. Porque nós aqui no Brasil temos um avanço extraordinário, fomos pioneiros e foi citado o Brasil como exemplo para o mundo de um tratamento à AIDS universal. O Brasil é dos poucos países, pouquíssimos, onde a pessoa portadora do vírus HIV tem uma assistência integral. O Fundo Global, através de doações de países mais ricos, principalmente, ajuda os países em desenvolvimento a propiciar a prevenção e o tratamento das pessoas que estão com HIV, também com tuberculose e também com malária. Bom, então, mais de 1.200.000 pessoas foram atingidas com o tratamento eficaz contra a tuberculose no último ano, elevando o total acumulado desde 2003 para 8.200.000 pessoas atendidas. E nós temos que ter na mente também que a tuberculose é uma das doenças principais e que causa mais problemas na Ásia, por exemplo. E também afeta grande parte da Europa Central, Oriental e a principal causa de morte entre pessoas infectadas com o HIV. Com financiamento aprovado de cerca de 22 bilhões de dólares, o Fundo Global tem atendido metade dos pacientes que recebem tratamento de AIDS no mundo. Aí dá para ver a importância de uma entidade que se dedica a isso, e é séria, e bem como fornece 65% do financiamento internacional para combater a tuberculose e a malária. Só em relação à malária, que é transmitida por mosquito, foram colocados 190 milhões de mosquiteiros com inseticida para proteger as pessoas nas regiões onde ela incide, e agora, no último ano, foram colocados mais 70 milhões de mosquiteiros. Bem, então nós sabemos que no Brasil a escolha do presidente Lula de eleger o combate à miséria como foco dos seus esforços, em 2 governos seguidos, e agora a presidenta Dilma também, com o programa de eliminação da miséria, nos possibilitou um avanço social bastante grande. E nós caminhamos para uma melhoria de atendimento à população, porque quando você fala em AIDS, tuberculose e malária, você fala também em pobreza, né? Não é à toa que são os países em desenvolvimento e os mais pobres, principalmente o continente africano, os mais afetados. Agora, nós podemos, hoje eu fiquei muito orgulhosa de ser brasileira em relação ao tratamento universal da AIDS no Brasil, né? E o Brasil tem tudo para ser a liderança nessa nova fase de discussões do combate a essas 3 doenças. Como disse o secretário executivo do Fundo Global, o Dr. Michel Casatini, que entre aspas, o forte crescimento no número de pessoas recebendo tratamento capaz de salvar as suas vidas e as medidas de prevenção às doenças dá esperança de que o ambicioso objetivo definido pela comunidade internacional para fornecer tratamento a 15 milhões de doentes com AIDS até 2015 seja viável. No entanto, o Fundo Global ele precisa de um empurrão significativo. O mundo hoje vive
eu diria, uma dificuldade financeira bastante intensa, Europa, Ásia, Estados Unidos, e os doadores não estão aumentando o aporte de recursos, né? Alguns até têm recuado. Mas o fundo trabalhou até agora com 22 bilhões, é um fundo gigantesco. Mas essa doença é uma doença que ela precisa de constantes cuidados, né? No tratamento de AIDS, agora prolonga a vida das pessoas, até a terceira idade. E essas pessoas precisam diariamente de medicamentos extremamente caros. E eu ouvi também no fórum de parceria que o Brasil tem sido muito prestativo, tem buscado soluções como financiamento por recursos angariados por outras formas, né? Por exemplo, o ministro Padilha também tem se posicionado a favor de uma incidência nas passagens, quando são vendidas, uma pequena porcentagem para esse fundo. E nós temos que pensar em formas de como ajudar. Os BRICS, né? Eu diria aí, por exemplo, a Rússia, pelo que informam os organizadores, ela devolve o que o fundo aplica em programas desenvolvidos no país. Quer dizer, tanto é aplicado na Rússia para esses tratamentos, ela devolve ao fundo. O Brasil recebe. O Brasil ainda não é um doador, né? No momento ele é só receptor. A Índia, que faz parte dos BRICS também, ela colabora com cerca de 15 bilhões de dólares, mas é um valor que não está cobrindo o que o Fundo Global investe na Índia para combater tuberculose, AIDS e malária. E a China não investe. Todos, no entanto, têm se sobressaído no crescimento econômico, o Brasil mais que todos, né? E assumido novos papéis no cenário internacional. E o Fundo Global vai organizar para julho um encontro em que realçará o pedido de mais apoio e também fortalecimento dos BRICS nessa luta. Eu acredito que, nesse momento, a nossa presidenta, Dilma, poderá ter um papel de catalisadora, né, no Brasil, né, nos BRICS, sendo um catalisador, como o presidente Lula foi um catalisador no combate à fome e foi premiado, agora recentemente ganhou o Prêmio Mundial de Combate à Fome, junto com o presidente de Gana, e agora temos o Graziano eleito também, graças por um trabalho exercido no governo Lula, que virou um símbolo de combate à fome no Brasil. Mas eu gostaria muito que a presidenta Dilma pudesse avaliar, no próximo encontro de BRICS, do Brasil ser um catalisador dessa postura de ajuda ao Fundo Global. Hoje nós não ajudamos, nós recebemos. Como eu disse, alguns desses países já ajudam, China também não ajuda, só recebe. Não é fazer como... Não tem fórmula pronta, não é como a Rússia, ela recebe tanto, ela doa tanto, não é assim. Eu acredito que o Brasil sempre foi muito criativo nas suas propostas, inovadores, quase um símbolo nosso, dos programas que aqui se fazem e que depois vão pelo mundo todo. E essa reunião poderia realmente ser uma reunião onde o Brasil poderia tomar a iniciativa de pensar fórmulas, junto com esses grandes outros países que fazem os BRICS, de uma ajuda para que nós pudéssemos ter a remissão, se possível for, né, dessas doenças. Porque os BRICS são muito especiais, eles não são países pobres, mas também não são países ricos. Nós somos países fortes, somos países grandes, países poderosos, países que têm enorme riqueza e enorme pobreza. Mas uma coisa, os anos de governo Lula nos ensinaram muito bem, que a generosidade, a possibilidade de acolher, de ajudar os países que são mais necessitados, que foi o que Lula fez todos esses anos na América Latina, com a América Latina, e também ser parceiro de países também mais carentes, como na África, os resultados aparecem. Nós não vivemos num mundo abstrato, nós estamos cada vez mais vivendo num mundo globalizado. E esse estender a mão dos BRICS aos países ainda em desenvolvimento, mais precários do que nós, pode ser de grande ajuda. Muito obrigada, senhor presidente.